Vamos lá, a gente já mostrou aqui no início do Novo Dia, Jairo está de volta, viu, gente? Mas eu vou dar bom dia de novo, tudo bom, Bom dia, Jairo? tudo bem. Vamos lá, porque a gente conversou mais cedo aqui na abertura do Novo Dia, te mostrando o que estava acontecendo lá na Grécia. E já era aquele clima de fato de Olimpíada. Exato, antes foi um aperitivo, agora a gente vai trazer o momento simbólico, né? Que inclusive é muito esperado em toda a Olimpíada. Veja só, a cerimônia, como de costume, aconteceu em Olímpia, o berço das Olimpíadas, cidade na Grécia. O acendimento da chama olímpica também marca o início do revezamento da tocha, que será conduzida por mais de 10 mil pessoas em 400 cidades francesas até acender a pira olímpica em Paris, na cerimônia de abertura no dia 26 de julho. Mas antes disso, a tocha vai percorrer primeiro a Grécia e será entregue aos franceses no dia 26 de abril, uma cerimônia em Atenas. A gente está vendo aí o remador grego Stefanos Douskos, que foi o primeiro condutor da tocha saindo do templo de Hera. O Stefanos, inclusive, é o atual campeão olímpico do esquife, foi medalha de ouro lá em Tóquio. Ele recebe também ali um ramo das oliveiras e partiu correr. Faltam quantos dias, Jairo, para o início? Hoje, exatamente 101 dias. É isso, já esse clima de Olimpíada. Aqui na CNN Brasil é isso. Já estamos com o Pódio CNN, com o Jairo Nascimento, nos atualizando sobre o que está acontecendo e trazendo também curiosidades. Porque, por exemplo, no caso dessa Olimpíada, desse ano, a chama não pôde ser acesa pelos raios de sol, como era planejado, como é tradição. Como faziam literalmente os gregos há muito tempo, né? Essa é uma curiosidade que a gente vai trazer hoje aqui no Pódio. A tradição é que a chama olímpica seja acesa por meio dos raios solares, como era feito na Grécia Antiga. E ali no chão, a gente vai ver nessa imagem, tá vendo ali, ó, a atriz está se aproximando de um espelho parabólico que é usado para essa finalidade. O nome é Scaphia. Mas, nesta terça-feira, havia nuvens que impediram que a chama fosse gerada desta forma. Por isso, o jeito foi levar já uma flama reserva. A chama olímpica é um dos principais símbolos dos Jogos e remonta à Grécia Antiga. E desde essa época, tem-se a tradição de usar os raios solares para gerar o fogo. Na era moderna, a pira olímpica foi acesa pela primeira vez em Amsterdã em 1928 e o primeiro revezamento da tocha foi feito nos Jogos de Berlim em 1936. A gente está vendo aí que a tocha, inclusive, é diferente, porque é a tradicional. Depois a próxima, aí sim, já vai ser com o modelo francês. Agora, Jário, tem alguma superstição aí? Porque não foi pelos raios solares? A gente já fica aqui preocupado. Imagino que não traz nenhum tipo de azar, né? A gente tem que levar em consideração que o que nós vimos aí é uma cerimônia religiosa, tá? Apesar de estar sendo conduzida por atores e atrizes, ela tem toda essa finalidade, né? Então a gente espera que os deuses não fiquem bravos, principalmente o deus da luz, o Apolo, e a Hestia, a deusa da chama, que está sempre acesa. Está estudando tudo o Jairo Nascimento de Olimpíada, vai para lá, vai para Paris. E aí vai alimentar nossas esperanças de medalhas para o Brasil, inclusive vôlei. É uma das nossas principais esperanças, viu, nos Jogos Olímpicos. Tanto no masculino quanto no feminino. E ainda tem alguns compromissos antes da Olimpíada. Tem sim, porque em maio, por exemplo, a primeira semana da Liga das Nações vai ser disputada no Rio de Janeiro. Inclusive, nessa segunda-feira, o Bernardinho fez a primeira convocação para os treinos da seleção masculina, visando a Liga das Nações. Ele voltou à seleção e trouxe aí 12 jogadores convocados e 2 convidados. Foram lá o Brasília, o levantador, o Felipe Roque, o oposto, o Arthur Bento, ponteiro, Daniel Muniz, ponteiro, Douglas Souza, ponteiro, Paulo também ponteiro, aí central, o Isaac, o Judson, o Lucão, o Otávio também central. Aí o Alê, o Elias, ou melhor, a Elias, o líbero, que é líbero, e também tem o Mike líbero, e também os jogadores que foram convidados, o levantador Gustavo Cardoso e o ponteiro Maicon. O Brasil, inclusive, estreia na Liga das Nações no dia 21 de maio contra Cuba, lá no Maracanãzinho. Mas, nem todos os jogadores, e essa é uma curiosidade, que foram convocados, querem ir para lá, viu? Isso porque, por exemplo, o Douglas Souza, que a gente acabou de ver aí na lista divulgada pela própria Confederação Brasileira de Vôlei, recusou o convite. O ponteiro do São José publicou a sua decisão nas redes sociais e disse: quero informar que a minha decisão de não voltar para a seleção já havia sido tomada desde os Jogos Olímpicos de Tóquio e não mudou. Eu já havia informado a CBV desta decisão
O Douglas ainda agradeceu pelo tempo de seleção brasileira, mas disse que seu ciclo com a amarelinha está encerrado. A CNN entrou em contato com a CBV, que encarou a situação com normalidade, dizendo que todo atleta pode ou não aceitar o convite para a seleção brasileira. Quando perguntada se o Bernardinho convocaria um substituto, a confederação respondeu que essa é apenas uma primeira lista e que novos nomes serão chamados. Portanto, Douglas não vai. Bem, vamos falar mais de vôlei, porque agora vamos para o vôlei de praia, viu? Teve brasileiro garantindo medalha lá no México. Exatamente. Agatha e Rebeca conquistaram a medalha de prata na etapa de Guadalajara do circuito mundial, enquanto o Evandro e Arthur ficaram com bronze no masculino. A Agatha e Rebeca chegaram à final do Challenge, mas foram derrotadas pela dupla suíça Esme e Zoe por 2-0 com parciais de 21-12 e 21-16. Com isso, a dupla brasileira ficou com a prata. Já no masculino, o Evandro e Arthur disputaram e venceram o terceiro lugar. Os brasileiros venceram os cubanos Dias e Alaio por 2-0 com parciais de 21-13 e 21-17. Com isso, Evandro e Arthur garantiram a medalha de bronze. O circuito mundial vai até o dia 9 de junho e soma pontos importantíssimos para o ranking da categoria que define as vagas para a Olimpíada de Paris. Tanto a Agatha e Rebeca quanto o Evandro e Arthur estão em busca da classificação olímpica. Por enquanto, o Brasil tem apenas a dupla incrível, Ana Patrícia e Duda, confirmadas no vôlei de praia. O país ainda pode ter mais uma dupla feminina e duas masculinas para a competição. Então aqui correção, tivemos brasileiros com medalhas, é no plural, minha gente, é isso, a gente tem que exaltar a conquista dos nossos atletas. Agora, ainda falando de vôlei, vamos falar de um ídolo desse esporte, aí, tanto de quadra quanto de praia, que passou por um susto no último fim de semana. Foi, inclusive, às redes sociais tranquilizar os torcedores brasileiros. E que susto! A gente também ficou assustado quando soube que o Tandy, campeão olímpico pelo Brasil, sofreu um infarto na última sexta-feira. Inclusive, o próprio publicou nas redes sociais um vídeo contando o que aconteceu. O ex-jogador disse que teve 98% de entupimento de uma artéria e mais duas com 78% e 73% de obstrução. O Tandy aproveitou para fazer um alerta aos seus seguidores para ficarem atentos e não ignorarem os sinais do próprio corpo. O campeão olímpico relatou que já vinha apresentando sintomas como falta de ar, palpitação e dor no ouvido. A gente deseja uma ótima recuperação para o Tandy e também vamos dar ouvido para o recado que ele deu, né? Se tiver sinais, fica atento. Pois é, sempre serve de alerta para todo mundo. Uma pronta recuperação ao Tandy, ídolo do vôlei aqui no Brasil. Jairo Nascimento, obrigada. Valeu, Carol. Trazendo os destaques da Olimpíada no Pódio CNN.